Olá, pessoal. Meu nome é Daniela Cristina Oliveira Anastácio. Eu sou acadêmica do curso de Pedagogia do Polo de Sete Lagoas, da Universidade Anhembi Morumbi. Hoje eu estou cursando a disciplina de estágio, o estágio obrigatório 1. E o tema do nosso plano de aula de hoje é a educação ambiental. Nós iremos falar sobre algumas definições e algumas problemáticas ambientais e também sociais. Bom, quando nós falamos de meio ambiente, da educação ambiental em si, nós lembramos do consumismo, que é consumismo exacerbado. Por que veio esse consumismo exacerbado? Porque hoje em dia nós vivemos numa sociedade capitalista onde a globalização impera e a procura é constante por produtos e serviços e também por matéria-prima. Então, há um consumismo exagerado. Diante disso, é necessário a sustentabilidade, né? Procurar adquirir produtos que tenham selo ambiental, que tenham uma preocupação com o meio ambiente, de forma a não agredi-lo. O conceito. A educação ambiental compreende os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Essa informação consta-se numa legislação, que é a Lei 9.795, de 1999, em seu artigo 1º. A questão ambiental nós podemos citar também no artigo 225 da Constituição Federal, que prevê que nós devemos preservar o meio ambiente para presente e futuras gerações. Então, todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, né? Ao meio ambiente saudável, porque todos vão utilizar, né, de forma correta para garantir esse bem tão precioso, né? É um bem de uso comum, né? Um bem de uso da coletividade em si. É muito importante prestar atenção nesse quesito da Constituição Federal. A problematização. A sociedade passa por diversos problemas ambientais e que necessitam intervenção de forma gradual e sustentável. Essa é a problematização que eu trago para hoje. Será que essa intervenção ela vai ocorrer de forma gradual, né, de forma gradativa e de maneira sustentável também? Como que será
essa solução ou essa forma de mitigar os problemas sociais e ambientais relativo, né, à questão ambiental. Fica aí essa questão, né? Fica aí essa problematização para a gente responder no decorrer do nosso plano de aula, né? O que seria o problema ambiental? Ele deve ser entendido como um desequilíbrio provocado por um choque, um trauma ecológico, um impacto ambiental resultante da ação antrópica sobre o meio ambiente. A ação antrópica é a ação do homem na natureza. No entanto, pode ser também resultado de acidentes naturais, explosão de um vulcão, um choque de um meteoro, um raio, e entre outros. Os principais problemas ambientais urbanos: a poluição do ar, do solo, a poluição visual, a poluição das águas, a poluição sonora. Nós temos também os resíduos sólidos, o lixo, que é a questão do chorume, né? Que contamina bastante o solo, o esgoto, as enchentes, a erosão terrestre e marinha, a inversão térmica, as ilhas de calor, a chuva ácida. Esses são os principais problemas ambientais urbanos. As causas dos problemas ambientais urbanos: a revolução industrial, que é a industrialização, o capitalismo e a globalização, o que é o consumismo, como eu havia falado anteriormente, a urbanização também, que é o crescimento desordenado das cidades, o aumento populacional, né, que houve bilhões de habitantes no mundo, né, esse crescimento exagerado, e a ineficácia da política de educação ambiental. O termo poluição deriva do latim poluere, que significa manchar, sujar. A poluição atmosférica caracteriza-se basicamente pela presença de gases tóxicos e partículas sólidas no ar. As causas dessas emissões são a queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral, derivados de petróleo, como gasolina, o diesel, e também a poluição emitida pelas indústrias. A poluição do solo, isto é, a camada superficial da crosta terrestre, ocorre devido aos malefícios diretos e indiretos causados pela desordenada exploração e ocupação do meio ambiente, depositando no solo elementos químicos estranhos, prejudiciais às formas de vida microbiológica e à coloração em relação às interações ecológicas regulares. As causas da poluição do solo são o acúmulo do lixo sólido, como embalagem de plástico, papel e metal,
e de produtos químicos como fertilizantes, pesticidas e herbicidas. Então, a questão da poluição do solo, ela é muito grave, porque ela envolve também o acúmulo de agrotóxicos no solo, e isso provoca vários problemas, porque com as chuvas, esses agrotóxicos, eles são carreados para os rios, e aí ocorre a mortandade dos peixes. Agora falaremos sobre a poluição das águas. É o lançamento de detritos na água dos rios e oceanos e a contaminação dos lençóis freáticos por componentes orgânicos oriundos do chorume de lixo e cemitérios. A poluição das águas também ocorre pelo vinhoto, resultante da fabricação do açúcar e do álcool, e pelo vazamento de tanques de armazenamento subterrâneo de gasolina, agrotóxicos e fertilizantes, rejeitos e aterros industriais, e principalmente esgoto. Essas são as principais causas de deterioração dos rios, lagos e oceanos. Qual que é o objetivo geral desse plano de aula? É verificar se é possível fazer a interface entre a educação e outras áreas do conhecimento, sobre a perspectiva da sustentabilidade com relação à educação ambiental. Com isso, nós teremos uma visão mais abrangente do meio ambiente, porque nós, seres humanos, constituímos parte integrante do meio ambiente. E nessa ótica de desenvolvimento sustentável, fica evidente que se pode ter o progresso material com a preservação dos recursos e serviços ecossistêmicos por sucessivas gerações. Então, nós podemos sim desenvolver, crescer economicamente, mas também podemos preservar e garantir esse meio ambiente equilibrado para as demais gerações. Nós podemos elencar o desenvolvimento sustentável, visando somente a preservação dos recursos naturais, como uma nova visão para o desenvolvimento da sociedade, também de forma generalizada, não havendo a separação das esferas, né? As esferas política, econômica. Então, assim, esse desenvolvimento, ele não envolve somente uma esfera, ele envolve todas as esferas, seja do poder econômico, seja do poder político e seja da própria sociedade em si. Então, precisa dos recursos de todas as áreas para se atingir o objetivo, que o objetivo principal é a sustentabilidade. E os objetivos específicos? Criar grupos de estudos em educação, recursos naturais e sustentabilidade. De forma interdisciplinar, nós podemos retratar, fazer
comentários, promover discussões, promover oficinas com a temática da educação ambiental. Ou seja, é um ajudando o outro no intuito de atingir aquele objetivo. Aí vem o segundo objetivo específico: conectar esse grupo à sociedade civil. Como que nós podemos fazer isso? Então, nós temos que pensar a melhor maneira, a melhor escolha para integrar a escola, à sociedade e ao poder público, no intuito de garantir a preservação do meio ambiente. Então, vem o terceiro objetivo específico: contribuir com políticas públicas. Ou seja, garantir que todos tenham acesso à educação ambiental, ao meio ambiente, à sadia qualidade de vida. Então, que tenham acesso aos direitos garantidos na Constituição Federal. E como cidadãos, todos têm esses direitos. De forma geral, a educação ambiental ela promove uma conscientização do que realmente pode se entender sobre o que é sustentabilidade. Uma vez que, ao se estudar o desenvolvimento sustentável, deve-se visar a educação como base para fundamentar um conceito consciente e que realmente promova a sustentabilidade. Então, a sustentabilidade ambiental, ela está associada ao uso dos recursos renováveis. A educação ambiental, ela auxilia no processo de ensino-aprendizagem e cabe ao professor ser o mediador nesse conhecimento, promovendo aulas interativas, fazendo as discussões de maneira construtiva, integrando uma disciplina com a outra, geografia com história, língua portuguesa com outras disciplinas também, né? A área de linguagens com a área de ciências naturais. Então, trabalhando aí de forma integrada e interdisciplinarmente e multidisciplinar. A justificativa é necessário conectar diversas áreas do conhecimento a fim de refletir em resultados que possam, de fato, ter impacto na sociedade com embasamento científico. O que é isso? É o desenvolvimento de programas de educação ambiental e conscientização de seus conteúdos depende do processo do saber ambiental capaz de ser incorporado às práticas docentes e seu guia em projetos, principalmente projetos de cunho científico, e também com esse embasamento. Isso é muito importante. Por quê? Porque se existem inúmeros problemas que dizem respeito ao ambiente, isso se deve, em parte,
ao fato das pessoas não serem sensibilizadas para a compreensão do frágil equilíbrio da biosfera e dos problemas da gestão de recursos naturais. Se os docentes não estiverem preparados para delimitar e resolver de modo eficaz os problemas concretos do seu ambiente imediato, a educação para o ambiente, como abordagem didática ou pedagógica, ela apareceu somente na década de 80. Foi a partir de então que as pessoas têm a possibilidade de tomarem consciência da situação, das situações que acarretam problemas no seu ambiente próximo ou para a biosfera em geral, refletindo sobre as causas e determinarem os meios ou as ações apropriadas na tentativa de resolvê-los. Enfim, a educação ambiental, como componente essencial no processo de formação e educação permanente, com a base, né, voltada, direcionada para a resolução de problemas, ela contribui para o envolvimento ativo do público, tornando o sistema educativo mais relevante, mais realista e estabelecendo uma maior interdependência entre estes sistemas e o ambiente natural da escola. Esse é o objetivo de um crescente bem-estar das comunidades humanas. Porque nós vivemos numa sociedade que busca a todo tempo o bem-estar social, ou seja, o indivíduo centrado e pautado na garantia dos seus direitos, seja os direitos do homem, seja as garantias e liberdades individuais. Então, todos nós temos direitos e deveres, e a educação ambiental está aí para poder garantir a perpetuação das espécies, seja espécie humana ou dos próprios animais em si, o reino das plantas, as espécies vegetais. Então, isso é de suma importância. Qual que é a metodologia adotada? São os livros didáticos. O que seriam os livros didáticos, no caso? Bom, os livros didáticos, os livros fornecidos pela própria escola ou os livros que o próprio aluno adquiriu, isso é importante também, investir em conhecimento, né? Isso é muito importante. Então, geralmente, todas as escolas fornecem um livro didático e é importante que o aluno cuide daquele material didático, porque outras pessoas, outros alunos também vão fazer o uso e ele tem que estar bem cuidado, né? Temos também o computador com a internet, as escolas têm as salas informatizadas disponível, né? Então, pode ser ministrado também as aulas com gamificação na área de educação ambiental, que é bem interessante e os alunos gostam muito
tem bastante participação desses alunos, né, desses estudantes, e a adoção também de aulas bem dinâmicas, montar gincanas, né, gincanas com perguntas e respostas sobre o conteúdo da aula, né, trazer outras interações, de repente outros profissionais, outros professores, né, que são, digamos, renomados na região, que são muito conhecidos. Então, fazer parceria também, né? É um ajudando o outro para poder atingir esse objetivo e de suma importância para a educação ambiental. As aulas de campo, né? Levar para conhecer uma horta, por exemplo, que é uma coisa que parece assim, tão simples, tão, às vezes, né, pequena, tão fácil, mas é um local de tanto conhecimento, né, de tanto contato com o meio ambiente, de tanta interação, que vale muito a pena fazer isso, né? A interação com a horta comunitária. Isso é muito bom mesmo. Afinal, quais são os princípios gerais da educação ambiental? É a sensibilização. Na verdade, vou falar sobre esse conteúdo um pouquinho mais à frente. Vamos ao próximo. A avaliação. A avaliação será feita através das atividades dadas dentro e fora de sala de aula, verificando o aprendizado principal da leitura e da produção de textos elaborados pelos próprios alunos. Então, nós verificaremos de forma interdisciplinar, porque vai envolver também a produção de textos. Então, a produção de textos na área de educação ambiental e sustentabilidade. Então, nós podemos propor aos alunos para eles trazerem soluções para mitigar aquela problemática ambiental. Isso é muito importante, porque aquela solução pode ser uma solução local. E quem sabe a gente não possa aplicar aquela solução naquele problema, né? Toda colaboração é bem-vinda e ela será considerada nesse processo de avaliação. Antes das considerações finais, eu quero fazer alguns comentários gerais. Quais são os princípios gerais da educação ambiental? Sensibilização, compreensão, responsabilidade, competência e cidadania. O que é a sensibilização? É o processo de alerta, é o primeiro passo para alcançar o pensamento sistêmico. Compreensão
conhecimento dos componentes e dos mecanismos que regem os sistemas naturais. Responsabilidade, reconhecimento do ser humano como principal protagonista. Competência, capacidade de avaliar e agir efetivamente no sistema. E cidadania, participar ativamente e resgatar os direitos e promover uma nova ética capaz de conciliar o ambiente e a sociedade. Considerando a educação ambiental como sendo um processo contínuo e cíclico, esse é um método utilizado pelo Programa de Educação Ambiental para desenvolver projetos e cursos na área, ok? Esses princípios gerais fazem parte do Programa de Educação Ambiental. Como forma de resumir o que foi tratado hoje, eu trouxe esse triângulo aí que perpassa pelo crescimento econômico, pela parte social, que é a comunidade e equidade, e pela proteção ambiental. Porque nos dias de hoje, nós precisamos ter um meio ambiente equilibrado, né? Ecologicamente viável, tem que ser e economicamente também viável e socialmente correto. Esse que é o meio ambiente ideal. Na parte econômica, nós temos a maximização do retorno do capital. Na parte social, nós temos a solidariedade, a geração de emprego, a cidadania. Porque a parte social, nós temos que ter uma balança entre o meio ambiente e a sociedade, assim como na parte da economia também. A economia também tem que ter uma equidade entre a parte econômica e a parte ambiental. Já na parte ambiental, nós temos que ter a preservação dos recursos naturais, a ecoeficiência e energias renováveis. O que seria isso? São energias mais limpas, né? Como a energia solar, a energia eólica. Então, isso é bastante importante. Diante disso, eu vou trazer para vocês um resumo sobre o conteúdo que nós vimos hoje, né? Bom, a educação ambiental, ela pode ser entendida como uma metodologia em que cada pessoa pode assumir e adquirir o papel de membro principal do processo de ensino-aprendizagem.
Os problemas ambientais ocorrem pelo danoso modo de vida que a humanidade adotou, no qual a sobrevivência do homem promove uma utilização exagerada dos recursos naturais e levou a uma situação de crise. Nesse trabalho, objetivou-se estabelecer a relação entre educação ambiental, sustentabilidade e a educação em si, abordada frequentemente em nosso cotidiano e também comumente divulgada pela mídia. O trabalho ele foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica reflexiva sobre a necessidade da educação ambiental aliada à sustentabilidade, embasada na análise de Foucault, de 1986, e esse autor ele deve passar de uma análise temporal para uma perspectiva espacial da sociedade. As questões ambientais reclamam por uma nova concepção de ciência que permita a construção de saberes conjuntivos através da exploração dos limites e das fronteiras que simultaneamente apartam e aproximam disciplinas. Então, uma disciplina auxilia a outra e elas são dependentes uma das outras. A educação ambiental ela é entendida como um tema transversal e interdisciplinar. A integração de saberes frente a um pensar sistêmico. O que é esse pensar sistêmico? Ele encaminhará o viés econômico e político da atual sociedade para o contexto da sustentabilidade. Então, a educação ambiental ela veio para nos auxiliar. Cabe a nós fazer as melhores escolhas, né? Saber distinguir o que é certo, o que é errado, qual que é a melhor solução, o que eu preciso fazer para atingir aquele objetivo. Então, isso é muito importante, né? Bom, tá aí as referências bibliográficas. Vou deixar um pouquinho as referências bibliográficas, vou deixar um tempinho para vocês observarem.